Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre engenharia cognitiva, que, como eu já mencionei na nossa aula passada, né, é uma das teorias de IHC, ou seja, é uma teoria que tenta explicar o fenômeno da interação humano-computador, tá certo? A engenharia cognitiva, né, originalmente, ela foi concebida lá no final da década de 80, né, 1986, mas tem muitos textos da década de 90, de 93, do Donald Norman, que é aquele nosso amigo da Affordancy, certo? E aí, o Donald Norman, na época que ele fundamentou, vamos dizer assim, a engenharia cognitiva, ele estava justamente tentando aplicar conhecimentos da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva e dos fatores humanos, usar, né, esses conhecimentos para ajudar no design e na construção de sistemas computacionais. Então, por isso mesmo foi que, antes de falar de engenharia cognitiva, a gente falou um pouco sobre os aspectos cognitivos, né? Então, lembram que a gente falou de atenção, memória, percepção, o próprio processador humano de informação, né? Então, a ideia do Donald Norman é aplicar esses conhecimentos, né, da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva, para, então, ajudar na definição de sistemas computacionais, certo? E aí, os principais objetivos dele, né, era justamente entender os princípios fundamentais da ação humana, do desempenho humano, né? Então, o que é que acontece em relação à ação quando os seres humanos estão utilizando sistemas, né? E como é que eles desempenham as tarefas dele, certo? E isso tudo é muito relevante para o desenvolvimento de princípios de design, né? Se a gente conhece como é que o ser humano, como é que as pessoas agem diante de um sistema, a gente tem condições de desenvolver esses sistemas com mais qualidade, né? Então, justamente é o segundo objetivo, elaborar sistemas que sejam agradáveis de usar, justamente para que esses usuários estejam engajados no uso, certo? Portanto, ela é uma abordagem centrada no usuário, né? Vocês, dentro de IHC, na história de IHC, a gente escuta muito essa expressão, né? UCD, né? Que é User Centered Design, né? Ou design centrado no usuário, né? Então, isso vem justamente dessa abordagem da engenharia cognitiva, certo? Por que diz que está centrada no usuário? Porque a gente precisa conhecer os fatores humanos. Lembra que desde o começo da disciplina a gente fala sobre isso? Então, a gente precisa conhecer o que é o ser humano, quais são os fatores envolvidos psicologicamente, culturalmente, socialmente, quando eles estão usando um sistema, né? Então, por isso que a gente diz que é uma abordagem centrada no usuário, tá certo? E aí, na base da engenharia cognitiva, ou seja, no que ela se fundamenta, né, está a discrepância entre o que o usuário deseja, que são justamente os objetivos que o usuário tem, né, e esses objetivos eles são expressos psicologicamente, ou seja, na verdade, é o que está na cabeça dele, né, a gente não tem acesso a esses objetivos de uma forma direta, é o usuário que mentaliza isso, né, e como é que isso se relaciona com as variáveis físicas, controles físicos e variáveis físicas de uma tarefa, né? Ou seja, como é que essa vontade, né, essa intenção do usuário, esse objetivo dele, que é uma expressão psicológica, como é que isso se traduz, né, em controles físicos de uma tarefa, certo? Então, inicialmente, a pessoa tem lá os seus objetivos, as suas intenções, isso tudo é uma variável psicológica. Os objetivos e intenções, eles compõem essas variáveis psicológicas. Tá? Isso tem justamente, isso está relacionado às necessidades e à situação lá do usuário, certo? Já em relação à tarefa, né, ela é realizada em um sistema físico, né, e a realização dessa tarefa pressupõe mudanças nas variáveis físicas, né? Ou seja, são coisas que eu consigo ver ali no sistema, no meu mundo, né? Então, há um estado do sistema que se altera quando você vai lá e executa a tarefa, né? Então, na base da engenharia cognitiva, a gente está sempre relacionando esse mundo psicológico, que é o que está dentro da cabeça do usuário, né, com o mundo físico, que é justamente as variáveis físicas, os controles físicos
em relação ao sistema, né? Então, nessa imagem a gente vê essa relação, certo? Então, quando o usuário está interagindo, procurar aqui a caneta. Então, quando o usuário está interagindo com o sistema, ele está manipulando, né, essas variáveis físicas, ou seja, os estados do sistema. Como? Através dos controles físicos, que são os mecanismos de interação. Então, a questão é como é que a gente vai fazer o usuário traduzir esses objetivos e intenções deles, né, que são variáveis psicológicas, nessas variáveis físicas, tá certo? Então, resumindo, o usuário ele precisa interpretar essas variáveis físicas do sistema, né, em termos relevantes aos objetivos, ou seja, como é que eu olho para um botão e sei que aquele botão corresponde à minha vontade, da minha tarefa, né, o objetivo que eu tenho em realizar aquela tarefa, tá certo? E ele também precisa, né, do outro lado, traduzir as suas intenções psicológicas, ou seja, o que é que eu estou querendo fazer em ações físicas, né, sobre os controles e mecanismos do sistema. E aí, a engenharia cognitiva, ela define, então, 3 modelos nesse processo de tradução, vamos dizer assim, né? 2 modelos são modelos mentais, né? Que são formas de descrever, vamos dizer assim, uma determinada representação. E um modelo físico, né? Então, seguindo aqui na sequência, a gente tem o modelo de design, ou seja, é um modelo mental do designer, ou seja, o que é que o designer quer com este design, né? Então, o que é que ele quer causar no usuário, vamos dizer assim, o que é que ele está pensando em fazer, né? Então, isso é o modelo de design, que é, portanto, um modelo mental. Ele, então, tenta traduzir esse modelo de design que está na cabeça dele numa imagem do sistema, ou seja, ele implementa isso num sistema, né? Então, você tem tanto a interface do sistema como a própria documentação, e esse conjunto, né, forma, então, a imagem do sistema, que é um modelo, então, físico, né, um modelo conceitual físico. E através da imagem do sistema que o usuário interage com o sistema, certo? Então, aqui que acontece a interação. E aí o usuário ele formula um modelo próprio, né? Um modelo do usuário, né? Que também é um modelo mental, certo? Então, o modelo de design, que é esse aqui, aquele lá do designer, né? Ele é um modelo conceitual da forma como o designer concebeu, ou seja, o que é que o designer quer fazer, né? Vamos dizer assim. É o modelo de design que descreve a lógica de funcionamento do sistema, certo? E esse modelo ele está baseado em tarefas, requisitos, capacidades e experiência do usuário, ou seja, quando o designer vai construir esse modelo, ele tem que levar em consideração essas características do usuário, certo? E também, além de levar em conta essas características do usuário, o designer precisa considerar também as capacidades e limitações lá dos mecanismos de processamento de informação do usuário. Então, lembra que a gente falou lá na parte de aspectos cognitivos, né? Por exemplo, em relação ao modelo processador humano de informação, né? Então, qual é a capacidade que o usuário tem de raciocínio, de memorização, enfim, como é que isso vai influenciar no uso do sistema. Então, o designer também tem que considerar essas questões, certo? E aí, o segundo modelo conceitual, né, a imagem do sistema, ele corresponde, portanto, ao sistema em si, é o sistema executável, certo? Só que, por que a gente não está chamando de sistema? Porque aqui a gente está falando de modelos, né? O sistema ele não é um modelo, ele já é o próprio sistema. Então, a imagem do sistema é o nome do modelo que representa esse sistema, entendeu? Então, a imagem do sistema é, portanto, um modelo físico construído com base no modelo conceitual de design, né? Então, a gente tem o modelo de design que dá a base, vamos dizer assim, que dá as informações que precisam ser consideradas na hora de você criar a imagem do sistema, né? E essa imagem deve ser explícita, inteligível e consistente. Ou seja, quando o usuário vai interagir com o sistema, ele não tem acesso ao modelo de design, né? Ele não sabe o que está na cabeça do designer. O que ele tem acesso é a imagem do sistema. Por isso que a gente está dizendo aqui que ela deve ser explícita, inteligível e consistente, né? É com a imagem do sistema que o usuário realmente interage. E por fim,
A gente tem o modelo do usuário, que também é um modelo conceitual, nesse caso, construído pelo usuário durante a interação, né? Então, conforme o usuário vai aqui interagindo com o sistema, ele vai montando esse modelo na cabeça dele. No fundo, é aquela história quando a gente está usando um sistema pela primeira vez, né? Por exemplo, a gente vai mexendo e vai explorando o sistema e aí a gente vai formando um modelo na nossa cabeça do que é aquele sistema e para que ele serve, tá certo? Então, portanto, o modelo de usuário ele é o resultado da interpretação dessa imagem do sistema pelo meu usuário, né? Então, o usuário ele tem acesso à imagem do sistema, ele interpreta isso, ele cria, então, um modelo próprio dele, certo? E aí, o que é que, então, o designer precisa fazer? Qual é o objetivo dele, né? O ideal é que ele consiga fazer o usuário ser capaz de elaborar um modelo conceitual compatível com o modelo de design do designer, né? Como? Através da interação com a imagem do sistema, né? Então, essa frasezinha aqui, ela resume o que é que está acontecendo aqui. O ideal é que esse modelo do usuário, veja que ele está pontilhadozinho aqui, ele não está idêntico ao modelo de design, né? Então, ele dificilmente vai ser igual, ou seja, o que o usuário cria na cabeça dele dificilmente vai ser idêntico ao que o designer pensou na cabeça dele quando ele estava querendo criar o sistema. Mas o que a gente quer é que esse modelo seja compatível, né? Então, o modelo do usuário tem que ser compatível com o modelo de design. E ele constrói esse modelo justamente interagindo aqui com a imagem do sistema, tá certo? Beleza, e isso aqui essa parte dos modelos conceituais é só para contextualizar, né, que enfim, é um conceito novo, vocês estão ouvindo pela primeira vez, imagino, certo? Mas uma grande contribuição do Donald Norman, né, dentro da engenharia cognitiva, é a proposição da teoria da ação, certo? A teoria da ação é uma maneira de, portanto, explicar como é que o ser humano, como é que o usuário interage com o sistema, né? Vamos lá. Ele propôs, portanto, essa teoria da ação, que distingue diversos estágios de atividades ocorridos durante a interação usuário-sistema, né? Então, para a engenharia cognitiva, IHC significa, única e exclusivamente, você percorrer esses estágios de atividades, né? Então, ou seja, enquanto o usuário ele vai interagindo, né, com o sistema, ele está, na verdade, realizando algumas atividades, a gente vai falar mais sobre elas, certo? E aí, lembra que a gente falou sobre essa discrepância, né? Então, essa distância, né, entre variáveis psicológicas e físicas, né? Essa discrepância é, portanto, representada por norma dentro da engenharia cognitiva, né? Através de dois golfos, né? Ele realmente usa a palavra gulf, né? Em inglês, que precisam ser superados ou atravessados. Ou seja, existe uma distância entre o que o usuário pensa e o que ele consegue fazer através do sistema, né? Então, essa distância, essa discrepância é chamada de golfo. A gente vai já falar mais sobre eles, certo? Então, segundo a engenharia cognitiva, e mais especificamente a teoria da ação, o processo de interação com um artefato, ou seja, quando você interage com um determinado sistema computacional, né, esse processo pode ser visto como ciclos de ação envolvendo fases de execução e de avaliação, alternadamente. Vou já explicar. Certo? Então, a gente tem aqui uma certa distância, né, entre as variáveis psicológicas, que basicamente são os objetivos do usuário, né, e as variáveis e controles físicos do sistema, né? Então, aqui é o que diz respeito ao sistema e aqui é o que diz respeito ao usuário. A gente viu lá na parte dos modelos, né? E existe essa distância entre eles, certo? O que a teoria da ação define é o usuário ele tem que atravessar um golfo, que ele chama de golfo de execução, né, para vencer essa distância, né, em direção das variáveis psicológicas às variáveis físicas e, do outro lado também, das variáveis físicas para a variável psicológica. De um lado a gente chama de golfo de execução, do outro a gente chama de golfo de avaliação, certo? Tudo que envolve do usuário até o sistema são atividades mentais, né? E do sistema para frente são as atividades físicas, a gente também vai já ver mais sobre isso, certo? Então, vamos lá.
Cada golfo, né, é unidirecional, como a gente viu lá naquela figurinha. O golfo de execução ele vai justamente dos objetivos do usuário para o estado do sistema, né? Então, ele sai do usuário em direção ao sistema. E o golfo de avaliação ele vai no sentido oposto, vai do estado do sistema para os objetivos do usuário. Eu separei aqui essas coresinhas, porque mais na frente eu vou separar as ações de acordo com a cor, certo? Então, aqui em azul, né? O golfo de execução, o que é isso? Ele se refere à dificuldade de atuar sobre o ambiente e o grau de sucesso com que o artefato apoia essas ações, né? Então, qual é justamente a questão da discrepância, né? Qual é a dificuldade que o usuário tem de ir lá agir sobre aquele sistema, certo? No fim das contas, é a dificuldade que ele tem de usar o sistema, assim, de forma geral, né? E aí o que acontece? Você consegue atravessar o golfo, né? Quando os mecanismos e comandos do sistema combinam bem, né? Eles casam com os pensamentos e objetivos do usuário. Quando isso acontece, você conseguiu, portanto, atravessar esse golfo, certo? E aí, nesse caso, para cruzar o golfo de execução, né, o usuário tem que justamente traduzir o que ele tem na cabeça dele, ou seja, as suas ideias e seus objetivos, para a linguagem dos dispositivos de entrada, né? Então, ele atravessa o golfo quando ele consegue fazer com sucesso essa tradução, né? Então, eu tenho um determinado objetivo na minha cabeça. Como é que eu vou fazer isso no sistema? Ou seja, eu tenho que conhecer a linguagem do sistema, né, e traduzir isso nessa linguagem, né, através de elementos da interface, certo? E quando a gente está falando linguagem aqui da interface, a gente não está falando HTML, sei lá, nada disso não. A linguagem do sistema simplesmente porque a interface ela impõe uma linguagem para o usuário, né? Então, como é que os elementos são distribuídos, como é que eles são organizados, o que é que cada ícone significa, cada item de menu significa, tudo isso compõe, né, a linguagem da interface ali, que tem que ser bem conhecida e manipulada pelo usuário para ele conseguir usar o sistema bem, né? Beleza. E aí a gente chega então no golfo de avaliação. O que é que acontece no golfo de avaliação? Nesse caso, a gente está se referindo à dificuldade de avaliar o estado do ambiente e o grau de sucesso. Ou seja, perceba, você atravessou o golfo de execução, né? Você conseguiu chegar no sistema e manipular esse sistema. E aí agora você precisa avaliar se o que você fez se aproxima do seu objetivo inicial, né? Então, é o golfo de avaliação, certo? Ele é atravessado quando a saída do sistema, né, apresenta um bom modelo conceitual, que é prontamente percebido, interpretado e avaliado, né? Então, se você consegue rapidamente ou facilmente perceber a mudança do estado do sistema, né, interpretar e avaliar, isso significa que você conseguiu atravessar o golfo de avaliação, certo? Então, para cruzar esse golfo, o que é que o usuário tem que fazer, né? Traduzir a linguagem de saída do sistema, ou seja, toda a linguagem de feedback, né? Tudo que o sistema pode responder para o usuário, isso tem que ser traduzido para a sua própria linguagem, certo? Então, isso aqui é um resumo do que significa golfo de execução e golfo de avaliação. O de execução é você sair da sua cabeça, vamos dizer assim, né? Do seu objetivo como usuário até realizar alguma ação no sistema. E o golfo de avaliação é o contrário, é você receber esse feedback, receber a resposta do sistema e conseguir avaliar se você, então, chegou próximo do seu objetivo, né? E aí, o ciclo de ações, né, da teoria da ação da engenharia semiótica, esse ciclo ele é formado por 7 ações, né, 7 atividades. Né? A gente não falou lá no começo que a engenharia cognitiva ela definia a interação como a resolução de uma sequência de atividades? Então, são justamente essas 7 aqui que a gente vai ver a partir de agora, certo? Existe uma que eu coloquei aqui em verde, né, que ela não necessariamente corresponde ao golfo de execução nem o de avaliação, né? Ela é uma atividade que é comum aos dois, certo? O que significa? O usuário precisa estabelecer um objetivo de alto nível. O que é esse objetivo de alto nível, né? É um estado do mundo que ele deseja alcançar através da interação
com o sistema, né? Então, o usuário ele pretende atingir um determinado objetivo, né? Uma situação ali que ele provavelmente só vai conseguir, ou ele vai conseguir se ele usar o sistema, certo? Então, esse é o objetivo dele de alto nível. Ele vai, então, formular uma intenção. Aí a gente já está na segunda atividade, certo? Desse ciclo, que é a primeira do golfo de execução, certo? O que é que significa isso? O usuário ele vai tomar uma decisão, né? De agir em direção ao objetivo. Então, ele vai tomar uma atitude ali, eu quero realizar aquele objetivo. Estabelecendo, então, um subobjetivo que ele poderá alcançar diretamente através do uso do sistema. Esse subobjetivo aqui é o que a gente chama de intenção, né? Então, o objetivo, ele tem um nível mais alto, né, de abstração, certo? A intenção já é o que a pessoa quer fazer no sistema, certo? E aí, então, o usuário, através dessa intenção, né, ele escolhe uma estratégia para alcançar esse objetivo, certo? A terceira ação, a terceira atividade, né, ainda dentro do golfo de execução, né, é especificar as ações. Ou seja, eu já tomei uma decisão, beleza, eu tenho um determinado objetivo, como é que eu vou fazer isso? É através eu vou formular minha intenção, né? Ok, e para essa intenção se concretizar, que tipos de ações físicas realmente, assim, definitivas, vamos dizer assim, eu preciso executar no sistema, né? Ou seja, quais configurações das variáveis do sistema correspondem ao estado desejado, né? Quais mecanismos de controle levam a esse estado? E aí, então, a especificação das ações, né, elas correspondem a esse planejamento, né? O usuário vai na cabeça dele ali decidir o que é que ele vai fazer dentro do sistema para se aproximar do objetivo dele, né? E aí, esse planejamento tem como resultado uma representação mental, né, de quais ações devem ser executadas sobre a interface, né, e em que ordem elas devem ser executadas. Então, tudo isso, enfim, é um planejamento, né, que corresponde, então, a essa atividade de especificação das ações, certo? E aí, depois de especificar essas ações, planejar essas ações, o usuário vai, então, executar as ações planejadas, seguindo a ordem que ele planejou. Gente, é claro que esse planejamento, o cara não vai fazer ali um projeto e vai sair escrevendo as ações. Ele não é bem, isso acontece de forma muito automática, certo? Lógico, quando ele sabe usar o sistema, né? A gente vai já ver um exemplinho em relação a isso. Então, o que é executar as ações, né, dentro do golfo de execução? É manipular os dispositivos de entrada da interface, basicamente, certo? Então, vamos pensar aqui no exemplo, certo? Se você quer, vamos dizer, mandar um e-mail, né? Qual é o seu objetivo, certo? O seu objetivo de alto nível é se comunicar, por exemplo, com a professora. Então, meu objetivo eu quero mandar uma mensagem para a professora, eu quero fazer uma pergunta para ela, eu quero tirar uma dúvida com a professora, certo? Isso é o seu objetivo. A intenção, né, que é a primeira ação do golfo de execução, então, mandar um e-mail para a professora, né? Vamos dizer assim, usar o meu webmail, enfim, usar o meu Gmail, o meu Hotmail para enviar uma mensagem para a professora, certo? E aí, quais são as ações que você vai fazer, né? Então, você vai, eu vou entrar no e-mail, vou dizer qual é o destinatário, que vai ser a professora, que vai ser a professora, remetente sou eu não preciso configurar isso, porque o e-mail já faz isso automático, né? Vou dizer qual é o título da minha mensagem, o meu assunto, e vou, então, escrever a mensagem para ela, certo? Isso são as ações que você está organizando ali na sua cabeça. Agora, para executar as ações, aqui sim você vai dizer exatamente o que você vai fazer no sistema, né? Não é manipulação de dispositivos, então o que é que você vai fazer? Vou entrar, acessar a minha conta do Gmail, certo? Através da URL gmail.com, certo? Vou colocar meu usuário, meu e-mail tal, minha senha tal, certo?
vou apertar ou acessar, certo? O botão nova mensagem ou o botão escrever e-mail. Vou na caixa, no campo para especificar o endereço da professora, ingrid@ufc.br, certo? No campo assunto, eu vou especificar o título, professor, estou com a dúvida. Na caixa de texto da mensagem, vou escrever a mensagem que eu quero. Olá, professora, bom dia, não entendi, abraços, fulano de tal. Clicar no botão enviar, ou no botão ok, ou no botão, certo? Então, vocês estão entendendo, né? A especificação das ações, elas têm um nível um pouco mais acima do que executar mesmo, né? Aqui a gente vai planejar o que a gente vai fazer, mas aqui é o que a gente realmente executa, certo? Beleza, então a gente chega no segundo ciclo, na segunda parte do ciclo, que é o golfo de avaliação, certo? E aí a gente tem a quinta atividade, que é o usuário percebe a mudança de estado da interface ou uma ausência de resposta do sistema. E isso é recebido pelos dispositivos de saída da interface, né? Ou seja, se você enviou lá o e-mail, o que é que acontece no sistema, né? O que é que aparece no dispositivo de saída que comunica algo, né? Qual é a resposta do sistema? Vejam que isso tem a ver com percepção, é eu perceber a mudança. Então, por exemplo, nesse meu exemplo do e-mail, o que é que vai acontecer? Eu imagino que na hora que você clica em enviar, se der tudo certo, né? Aquela tela, a tela do formulário da mensagem vai sair, certo? Não vai mais ter aquela parte de para e assunto, não vai. Aquilo vai sumir e provavelmente vai aparecer uma mensagem, certo? Então, é isso que você percebe, ok? Você percebe a tela mudando e uma mensagem ali aparecendo na tela. E aí a gente vai interpretar o que aconteceu, né? E essa interpretação significa, então, atribuir um significado ao que é percebido. O que é que significa a tela ter sumido e eu ter voltado para a minha lista de mensagens, né? E a minha mensagem lá que apareceu, mensagem enviada com sucesso, significa o quê? Que a minha mensagem saiu da minha caixa de saída e chegou na caixa de entrada da professora, provavelmente, certo? Veja que uma ausência de resposta, a interpretação, também tem uma interpretação para ela, que é simplesmente nada aconteceu, certo? E aí, então, a gente chega na última atividade, que é o item 7, né? Que é o usuário avalia o novo estado do sistema e então compara esse estado com o estado desejado. Qual era, no exemplo lá que a gente deu aqui do e-mail, qual era o estado desejado? Era que a professora recebesse a mensagem, não é isso? Então, o nosso objetivo era se comunicar com a professora, a intenção era mandar um e-mail para ela. E aí, a gente vai avaliar. O novo estado do sistema corresponde à intenção formulada e ao objetivo almejado? Sim ou não, certo? Então, isso aqui também faz parte da atividade. Você concluir, você avaliar o que aconteceu no sistema, certo? E aí, o resultado da avaliação determina, então, se o que você fez até ali contribuiu ou não, né, para você se aproximar do seu objetivo. Então, se o estado interpretado é o estado desejado, você atingiu o objetivo. No nosso caso lá, se eu interpretei, né, que a mensagem foi enviada com sucesso, né, vejam que isso não é o que eu estou lendo, é o que eu interpretei, certo? Então, significa que eu atingi meu objetivo, porque esse era o meu estado desejado. Se for diferente, o ciclo deve reiniciar, né? Então, sei lá, nesse exemplo do e-mail, uma situação que pode acontecer isso aqui, na hora que você clicou lá em enviar, apareceu a mensagem e-mail inválido, sei lá, ou você não preencheu o destinatário, por exemplo, né? Então, nesse caso, a gente vai perceber que a resposta do sistema, ou seja, o estado interpretado, não é o estado que a gente queria. A gente vai reiniciar tudo de novo, lá pelo ciclo de execução. A gente vai formular uma nova intenção, certo? Vai especificar as ações, vai executar as ações e ver o que acontece de novo, tá certo? Aí aqui a gente tem um exemplinho, né? Que eu peguei lá do livro, certo? Vamos ver como é que acontece, então, essa interação, essas etapas, no seguinte exemplo, certo? Um determinado usuário, ele tem essa intenção, por isso que está...
Esse é o objetivo de alto nível, por isso que está verdinho. Em um sistema de biblioteca, um usuário que queira fazer uma consulta sobre um livro ou artigo poderia passar pelas seguintes etapas de interação, né? Então, eu tenho um determinado usuário e ele quer consultar um livro, certo? Qual é a intenção dele? Eu quero procurar a referência completa do livro Interação Humano Computador, de Simone Barbosa e Bruno da Silva, né? Então, aqui ele está especificando o que ele quer fazer, certo? Ele quer procurar a referência do livro na biblioteca. Aí, qual vai ser a sequência de ações dele? O usuário, ele pensa, né? Eu devo selecionar o comando de busca, lá no site da biblioteca, né? E entrar com os dados que eu tenho. Como é que ele vai executar essas ações que ele especificou antes? Vai ativar a busca no menu, lá, hipoteticamente, no sistema de biblioteca. Digitar o nome do livro no campo nome do livro. Digitar o nome do autor no campo nome do autor. E selecionar OK. Então, essa aqui é a execução das ações especificadas aqui, certo? A fim de realizar essa intenção aqui, certo? E isso aqui, esse azulzinho então, são as 3 atividades do golfo de execução. E aí a gente chega no golfo de avaliação. O que é que o usuário vai perceber nessa busca do livro? Apareceu uma nova tela com dados de livro. Ele vai ver lá que apareceu alguma coisa. A interpretação. Os dados apresentados correspondem à busca que eu fiz. Então, ele vai lá olhar, vai ver que é o nomezinho do livro que ele pesquisou, o autor, a capa, certo? E aí, qual é a avaliação? Encontrei as informações que eu queria. Então, completei a tarefa com sucesso. Pronto, gente. Simples assim, certo? Então, vocês podem perceber que o golfo, a teoria da ação, né? Ela parece difícil, mas não é. É simplesmente você conseguir quebrar a interação, né? Você conseguir quebrar o que é que o usuário faz nessas tarefas, nessas atividades, certo? E aí, gente, o golfo de execução, esse espaço que existe, né? Tanto de execução quanto de avaliação, é que descrevem essa lacuna que existe entre o usuário e a interface, certo? Por isso que chama golfo, porque não tá junto ali, é separado, é um espaço que precisa ser atravessado, certo? Então, o objetivo do golfo é mostrar como você deve projetar a interface para habilitar o usuário a lidar com eles. Então, gente, olha só, não é que você tem que abolir o golfo. Eu não tenho que tirar aquela lacuna. Eu nunca vou conseguir fazer o objetivo do usuário ser traduzido instantaneamente no sistema. Ele precisa sempre passar por essas etapas, certo? Então, por isso que é golfo. A gente não vai eliminar o golfo. O que um bom design tem que fazer é reduzir o golfo ou dar formas, né, como está dizendo aqui, ó, habilitar o usuário a lidar com eles. Então, vamos lá. Os golfos, eles podem ser reduzidos através de um projeto adequado, né, ou através de treinamento, ou ainda através de esforço mental por parte dos usuários. Tá certo? Então, quando um sistema é muito difícil de usar, significa que esse golfo está muito grande, ou que ele está muito intransponível, vamos dizer assim, né? Então, pegando aí a metáfora do golfo, tipo, o designer ele tem que ou tentar reduzir esse golfo para o cara ir nadando, ou ele fornecer um barquinho, ou ele fornecer uma lancha, certo? Enfim, que tipo de apoio o designer tem que dar para o usuário conseguir atravessar esse golfo? Nos dois lados, tá certo? E aí, justamente, a tarefa do design é tentar diminuir o tamanho dos golfos. Isso significa, no final das contas, reduzir os problemas durante a interação. Tá certo? Então, ficou clara essa coisa da metáfora. Isso tudo é uma metáfora, né? É uma forma de você entender que cada tarefa que o usuário faz no sistema passa por essas atividades aqui. Ele precisa raciocinar sobre isso, ele precisa tomar decisões, né? E a carga cognitiva, né, vamos dizer assim, que essa tarefa impõe é que define a qualidade do sistema, sob o ponto de vista da engenharia cognitiva do design centrado no usuário, tá certo? E, gente, olha que interessante. Nem sempre a travessia dos golfos é iniciada pelo golfo de execução, certo? Como é que pode isso? Como é que a pessoa, como é que ela não vai interagir? Assim, como é que eu explico? A gente tende a achar que tudo que a gente faz no sistema, eu tenho um objetivo e vou lá
atrás de realizar aquele objetivo. Só que é como diz aqui, ó, vamos pensar no exemplo de uma atividade que envolva monitorar alguma operação, certo? Então, imagina que eu tenho um determinado sistema que você tem lá uma sala de observação, uma sala de monitoramento, vamos dizer, e o que o usuário faz é acompanhar aquele sistema ali, né? Ele fica observando a saída do sistema até perceber que houve uma mudança. Vocês conseguem perceber por que isso aqui não começa com o golfo de execução, né? Ele não tem um objetivo de intervir no sistema diretamente, né? Ele está ali olhando, e aí essa coisa do perceber é porque eu começo, então, lá na primeira tarefinha, lá, na primeira atividade do golfo de avaliação, que é a percepção. Então, aconteceu alguma coisa nesse sistema de monitoramento, aconteceu algum evento, né? E aí o que acontece? O usuário percebe. Quando ele percebe, aí ele vai interpretar. E aí, depois que ele interpreta, ele vai avaliar. E aí, depois que ele avaliar, é que ele vai tomar uma decisão se ele tem ou não que intervir lá no sistema, que aí seria o golfo de execução, tá certo? Beleza. E aí, uma outra... Eu estou falando aqui, né, já há um tempo sobre lacuna, discrepância, certo? Golfo, tudo isso tem a ver com a noção geral, vamos dizer assim, da engenharia cognitiva de distância, certo? A gente vai ver aqui que são dois conceitos que tentam explicar, então, as diferentes lacunas que podem acontecer durante essa travessia, certo? Então, vamos lá. A engenharia cognitiva, ela define a noção de distância entre ali o pensamento do usuário, né, as suas variáveis psicológicas, e os requisitos físicos do sistema, certo? Ou seja, essa distância ela tem relação, né, é uma relação entre a tarefa que o usuário tem em mente e a forma que a tarefa pode ser realizada através da interface, certo? Quando a distância é pequena, lembra que a gente está tentando diminuir o golfo, né? A tradução ela é simples e direta, a tradução entre a tarefa, né, que ele tem na cabeça dele e como é que ele vai realizar isso na interface. E aí, quando essa distância é pequena, significa o quê? Que os pensamentos do usuário são prontamente traduzidos em ações físicas. É aquela coisa que é automática, vamos dizer assim, ou é é o tal do intuitivo, que a gente ouve muito falar, né? Então, o usuário ele tem ali uma tarefa na cabeça dele, ele consegue traduzir aquilo muito rapidamente no sistema. E aí também, isso dentro do golfo de execução. No golfo de avaliação, isso também tem que ser observado, né? Então, a saída do sistema ela é prontamente interpretada. Ou seja, a resposta do sistema ela é interpretada em relação ao objetivo de forma muito fácil ou rápida, né? Isso é quando essa distância ela é pequena, certo? E aí, então, a engenharia cognitiva ela define as noções de duas distâncias diferentes, né? Ela chama a distância semântica e a distância articulatória, certo? Essas duas distâncias foram propostas como uma forma de medir, certo? A carga cognitiva imposta aos usuários, né? Pelas linguagens de interface. Eu não falei nesse instante, né? Que dependendo dessa carga cognitiva é que você pode dizer se o sistema é fácil de usar ou não para o usuário, certo? E aí, a gente pode medir o tamanho dessa carga através dessas distâncias semânticas e articulatórias. Certo? A distância semântica, ela é uma distância subjetiva, certo? Entre os objetivos do usuário e a semântica da interface, né? Semântica, vocês devem entender o conceito da palavra semântica, né? Tem a ver com significado, né? Enfim, com o significado de uma representação, vamos dizer assim, né? Ela também reflete a relação entre as intenções do usuário, né, e o significado das expressões nas linguagens de interface, tanto para a entrada quanto para a saída, certo? É a distância entre o que o usuário gostaria de dizer na linguagem de interface e o significado disponível pelos elementos da linguagem. Né? Então, gente, a distância semântica ela tem muito a ver com a facilidade ou dificuldade que o usuário tem de dizer o que ele precisa dizer, o que ele quer dizer. Né? Então, é possível dizer o que se quer nesta linguagem? Eu consigo dizer o que eu quero nessa linguagem da interface? A interface me permite que eu diga isso, certo?
É possível dizer o que se quer de forma concisa? Eu consigo dizer isso de forma concisa? E então, gente, ó, colocando de outro jeito, a distância semântica é a distância entre o que as pessoas querem fazer e o significado de um elemento na interface. É como se fosse assim, vamos pensar aqui no exemplo. Deixa eu ver. Sei lá, você quer formatar o seu texto no Word para negrito, certo? Então, você tem essa intenção, né, de destacar, esse objetivo de destacar o texto, e a intenção é de destacar de forma, como é que chama? O negrito, né, deixando a fonte mais espessa, vamos dizer assim. Esse seu objetivo você consegue traduzir rapidamente num significado da interface, um significado de um elemento da interface, por exemplo, eu quero selecionar o texto e acionar a opção de destacar esse texto, né? Então, eu saberia traduzir isso facilmente. Então, essa distância semântica seria menor, né? Ou então, por exemplo, a gente sabe como... Vou pensar um exemplo aqui mais difícil. Sei lá, você pensa no Excel, né? Será que eu consigo no Excel fazer um cálculo, usar uma fórmula, sei lá, que calcule a média, que seja, né? Então, se você consegue traduzir o que você quer para o que a interface tem, isso significa que a distância é pequena. Se você não sabe nem que isso é possível, você não está conseguindo nem dizer o que você quer, então a distância semântica ela é grande. Então, justamente, a distância semântica, ela avalia a separação entre as metas, né, ou tarefas do usuário e a funcionalidade do sistema. O que você quer, você sabe que tem no sistema? É basicamente isso, certo? Então, se existe um comando no modelo de interação, né, e o significado desse comando, certo? É aquele justamente pretendido pelo usuário, né? Ou seja, você sabe que o sistema tem um botãozinho, uma função, uma opção no menu que permite que você faça o que você está pretendendo, né? Então, uma distância pequena significa que existe um comando quase que diretamente associado à meta, né? Então, você tem a meta ali, aquela intenção, e você já consegue traduzir isso. Você sabe que aquele sistema tem aquilo e você consegue traduzir rapidamente, né? E aí, uma distância grande indica que o usuário precisa quebrar metas em submetas e realizar um planejamento de tarefas, né? Então, quando a distância é grande, o usuário ele não consegue dizer rapidamente, ele tem que meio que conversar com o sistema, né? Meio que convencer ele que ele quer fazer aquilo. Como? Através dessa quebra de metas, certo? Então, você pode pensar em alguma funcionalidade no Word, no Excel, sei lá, em que você tenha que fazer vários passos, tá certo? Significa que a distância semântica ela é muito grande. Ele não consegue traduzir imediatamente a intenção dele dentro de um elemento da interface, tá certo? Então, por exemplo, aqui, dentro do PowerPoint, né, o usuário tem a seguinte intenção, disponibilizar essa aula, eu no caso, né, eu quero disponibilizar essa aula que vocês estão assistindo aqui em PDF, certo? Isso é a minha intenção. Então, qual é o significado das expressões na interface? Como é que eu vou expressar isso através da linguagem da interface, né? Eu vou abrir a aula desejada, gerar um novo arquivo, a partir do original, né? Especificando o formato em PDF. E também vou escolher o local para salvar e concluir a minha tarefa, certo? Então, isso aqui é como eu consigo expressar o que eu quero fazer aqui, tá certo? Então, enfim, é essa distância que define a distância semântica, certo? Vamos ver, então, agora o outro conceito de distância articulatória, né? Ela é a distância entre o significado das ações e suas formas físicas. Ou seja, eu já sei o que eu quero fazer, né? Eu já sei que o sistema tem aquela forma de fazer, mas como é que isso acontece realmente, né? O que é que eu preciso acionar, o que é que eu preciso manipular na interface para que isso aconteça, certo? Então, a distância articulatória ela reflete a relação entre a forma física de uma expressão
na linguagem lá da interface, na linguagem de interação, né? E o significado que ela tem, essa forma física tem, tanto para a entrada quanto para a saída, certo? Portanto, é a distância entre o significado e a forma dos elementos da linguagem de interface, certo? Então, tem a ver com quais são os obstáculos que o usuário tem para expressar nessa linguagem de interface os significados daquilo que ela pode processar. Estão entendendo? Então, assim, é a coisa do significado e forma, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai fazer o projeto de uma casa, né? Projeto lá, planta baixa, sei lá, o projeto 3D, certo? O significado, ele é simples, que é a minha casa, eu moro nessa casa. Mas a forma não é simples. Você tem toda uma parte de visualização, de escala, de sei lá o quê. Então, a forma daquela representação ali, né, ela é muito complicada, certo? Isso comparando essa coisa do, enfim, um projeto arquitetônico, certo? E na interface, como é que acontece? Eu já tenho o significado, eu já sei o que eu quero. Como é que eu consigo executar isso, certo? Colocando de outro jeito. A distância articulatória é, então, a distância entre a aparência física de um elemento na interface e o que ele realmente significa, certo? E aí, ó, enquanto que a distância semântica tem a ver com a relação entre a intenção do usuário e o significado da expressão na interface, né? A distância articulatória tem a ver com a relação entre o significado da expressão na interface e a sua forma física, certo? Na interface. E aí, então, a distância articulatória avalia o relacionamento entre esse significado, que é justamente o que eu quero, né, o resultado, o efeito daquela minha ação, né, de um comando da interface, e a forma da sequência de ações, tal como se disponibiliza para o usuário, certo? Então, basicamente, a distância semântica tem a ver com a tradução entre o meu objetivo, certo? E o que o sistema me permite fazer, né? E a articulatória tem a ver com o que o sistema me permite fazer e a forma como ele permite fazer aquilo, né? Então, aqui o mesmo exemplo lá do PDF. Eu não já sei a minha expressão, eu já sei que o sistema permite que eu faça aquilo, né? Então, eu tenho aqui esse conjunto de expressões, significados que eu já conheço. Eu quero abrir a aula desejada, gerar um novo arquivo a partir do original, né? Eu quero gerar um PDF a partir do meu PPX lá, PPT, especificando que é em PDF, escolher o local para salvar e concluir a tarefa. Ok, isso aqui é o significado. Agora, como é que eu traduzo isso aqui? Como é que eu executo cada um desses passos, né? Então, isso aqui são as formas dessas expressões na interface. Para abrir a aula desejada, eu posso, ou pelo gerenciador de arquivos, dar 2 cliques lá na aula, né? Ou pelo PowerPoint, por exemplo, abrir arquivo e navegar até o local onde está o meu arquivo. Gerar um novo arquivo a partir do original, eu vou lá na opção salvar como, no menu, certo? Especificando o formato em PDF, vou escolher a opção PDF da lista de formatos permitidos lá do PowerPoint. Escolher o local para salvar, eu vou clicar em mais opções e navegar pela caixa de diálogo que aparece, né? Onde eu vou escolher pasta, onde é que eu vou colocar o arquivo. E concluir a tarefa é clicar em salvar, certo? Então, qual é a dificuldade que eu tenho de transformar essa expressão numa forma factível, executável do sistema, certo? Então, pronto, gente. Aqui a gente tem uma figura, um esquemático aqui de todos esses conceitos, certo? A gente tem aqui as atividades mentais, que são essas azulzinhas, né? Tudo isso aqui é atividade mental. E essa, a mais vermelhinha, que é atividade física, certo? Eu tenho o meu objetivo, certo? E aí, no meu golfo de execução, eu tenho a intenção, a especificação da ação e a execução. E no meu golfo de avaliação, eu tenho a percepção, a interpretação e a avaliação, certo? Daqui para cá são atividades mentais, como eu acabei de dizer, né? E daqui para cá são atividades físicas, certo? Para executar, eu vou acionar os dispositivos de entrada, aliás, né? Então, é físico. E para perceber, eu vou ser sensibilizado pelo dispositivo de saída, então também é físico, certo? E aí, vamos lá. Eu tenho uma distância semântica dos dois lados, ó. É o significado da expressão de entrada, né? Ou seja, a tradução da intenção na especificação da ação, e a
distância semântica no golfo aqui também de avaliação, que é o significado da expressão de saída, né? O que é que significa o que eu estou interpretando aqui, né? Então, isso aqui também tem a ver com distância semântica. Já a articulatória, ela já trata, veja que ela trata de uma coisa que é mental para uma coisa física, né? Na semântica, não, é tudo mental, certo? É a forma de expressão de entrada. Aqui é o significado, aqui é a forma, aqui é o significado, aqui é a forma, né? Então, essa figurinha, ela meio que resume bem todos esses conceitos, né? Dos golfos e das distâncias e das atividades, tá certo? Gente, é isso. Essa aula, ela foi retirada aqui, né, da seção 3.4 do nosso livro principal. Essa seção 3.3.2 do livro Design de Interação. E quem quiser dar uma olhada, tem esse arquivinho aqui, tá em inglês, né, mas ele explica, ele traz algumas notas do golfo de execução e avaliação desse curso aqui, tá certo? Então, é isso. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula.